Boa tarde, gurizada. Vamos para a nossa terceira semana da nossa PNP, não é? História do surgimento da sociedade liberal aos primórdios da Primeira Guerra Mundial. Nós trabalhamos na primeira semana o iluminismo e o liberalismo. Na segunda semana nós trabalhamos a Revolução Industrial, não é? E as consequências positivas e negativas da Revolução Industrial. Trabalhamos os movimentos sociais de protesto, demos uma olhada, claro que uma olhada rápida, mas nas formas de luta dos trabalhadores, na forma de organização por direitos, né? E hoje, no terceiro momento da nossa PNP, nós vamos estudar um pouco dos Estados Unidos, né? Estudar um pouco sobre essa nação que nesse momento, inclusive, hoje, está enfrentando o grande desafio da democracia, que é a escolha de seu governante. Quando todos esperavam que o Trump fosse vencer, né? Consolidando uma opção conservadora do eleitorado dos Estados Unidos, para surpresa de boa parte do mundo, né? O Joe Biden, né? Que é do Partido Democrata, e que tem uma pauta um pouco mais humanista, mas não é nenhum santo, né? Mas perto do Trump, quase todos são santos. E o Joe Biden está confirmando hoje, né, a sua vitória, e esperamos que os Estados Unidos passem a ter uma nova posição quanto a forma como os Estados Unidos se coloca mundialmente, né? Em especial quanto ao Brasil. É claro que o Brasil sofrerá muitas modificações a partir da eleição de um democrata, e a partir com a vitória desse democrata, a vitória de novos setores dentro da sociedade estadunidense, né? Vai ser, com certeza, um desafio interessante para quem defende, por exemplo, uma agropecuária sem cuidado com o meio ambiente ou com o uso irresponsável de agrotóxicos, porque nós passamos a ter um presidente eleito que representa os setores mais envolvidos com o ecologismo nos Estados Unidos, setores mais envolvidos com a natureza. Então, com certeza vai haver dos Estados Unidos uma política, uma pressão sobre o Brasil para que se cuide mais do meio ambiente. Assim como o próprio presidente, quer dizer, esse candidato que, ao que tudo indica, está eleito presidente dos Estados Unidos, já se comprometeu a retomar a entrada dos Estados Unidos nas convenções e acordos internacionais de preservação do meio ambiente, redução da emissão de gás carbônico e essas questões todas, né? Assim como já se comprometeu também em combater algumas chagas, né, que tiveram voz do governo de Trump, como a questão dos grupos mais conservadores, dos grupos mais reacionários, né, que voltaram a impor uma pauta muito religiosa, muito conservadora, religião no seu aspecto mais controlador, né, com o governo de Trump, essa visão conservadora e controladora do Estado e a sua associação com a igreja tiveram muita força. Acredita-se que com o próximo presidente pautas humanistas possam vir a se valorizar. Até porque, não sei se vocês viram, mas não foi só o Joe Biden que ganhou, né? Uma série porque os Estados Unidos eles usam a eleição presidencial para fazer plebiscitos. E um dos plebiscitos que foi feito em boa parte dos estados era a favor da legalização das drogas, né? E a legalização da maconha ganhou em quase todos os estados dos Estados Unidos, né? Em alguns estados, eu achei impressionante isso, ganhou também a legalização do porte de drogas como cocaína. Então, num país tão conservador quanto os Estados Unidos, é interessante a população estadunidense tomar essa atitude de ser a favor da legalização do porte de drogas. Cada um se posicione como quiser. Agora, que de fato é uma mudança, essa eleição de 2020 traz uma mudança em como os Estados Unidos vinham se endereçando no governo de Trump, com certeza. Tá? Mas isso eu deixo para quem quiser conversar, para depois, em outro momento. A proposta da nossa PNP é tratar os Estados Unidos na sua colonização, na sua independência e no seu pós-independência. Vamos para a história, né? Estados Unidos é um país que passou por diversas colonizações. Quando a gente fala em Estados Unidos, a gente sempre lembra dos ingleses, né? Até porque a língua oficial dos Estados Unidos é o inglês. Mas, na verdade, os Estados Unidos passaram por diversas outras colonizações. Nós temos colonização francesa nos Estados Unidos, por exemplo, né? Nós temos colonização holandesa nos Estados Unidos. Nós temos colonização espanhola nos Estados Unidos. Então, pelo menos mais 3 grandes nações do antigo regime
do tempo do absolutismo, participaram da colonização dos Estados Unidos. Além da Inglaterra, França, Holanda e qual foi o outro que eu tinha comentado? E Espanha. Né? França, Holanda e Espanha também participaram desse processo de colonização dos Estados Unidos. É claro que a gente se concentra, quando a gente vai falar em colonização dos Estados Unidos, a gente se concentra na inglesa, que foi a mais forte, a mais importante dentro da formação cultural dos Estados Unidos, a colonização inglesa, que começa em 1620, quando um navio de protestantes puritanos, né, também que são da mesma vertente dos presbiterianos, dos calvinistas, um grupo de puritanos embarca no navio da Inglaterra, o Mayflower, Flor de Maio, né, e tenta fugir da perseguição religiosa na Inglaterra. Mas vão dizer, pô, mas a Inglaterra não é um país protestante? O problema é que a Inglaterra ela era oficialmente um país protestante anglicano. E as várias versões do protestantismo também rivalizavam entre si. A gente sempre vem falar do conflito de católicos contra protestantes, mas na Inglaterra, por exemplo, havia um choque entre anglicanos e calvinistas, que na Inglaterra eram chamados de puritanos. Assim como na Alemanha houve um choque ainda na época de Lutero, dos luteranos contra os anabatistas. Então, quando a gente coloca um grande saco, tudo igual, todas as religiões protestantes, nós estamos cometendo uma série de equívocos. Porque, volto a dizer, as religiões protestantes não tinham, ou as religiões evangélicas não tinham necessariamente uma relação de respeito entre elas. A Inglaterra, por exemplo, nós temos um país oficialmente anglicano, a partir da reforma de Henrique VIII, e esse país oficialmente anglicano passa a perseguir não só católicos e judeus, mas na Inglaterra começou a haver uma violenta perseguição a grupos protestantes que não fossem os anglicanos. Um exemplo são os puritanos. Por isso, em 1620, um grupo de puritanos embarca no navio Mayflower e vem para o Novo Mundo. Tentar começar no Novo Mundo uma nova história, onde não houvesse intolerância religiosa, onde não houvesse perseguições e inquisições. Mas a Inquisição não é católica? Também houve Inquisição protestante. Né? É que nós sempre pensamos na Inquisição católica, mas houve muita Inquisição protestante. Os Estados Unidos, por exemplo, embora os puritanos tenham ido para os Estados Unidos para tentar estabelecer uma terra livre para todos, houve atuação de uma Inquisição protestante, uma caça às bruxas nos Estados Unidos. Né? Então, não necessariamente a obra de Lutero resultou em religiões mais tolerantes do que a religião católica. Não necessariamente mesmo. Por isso, os puritanos embarcam para os Estados Unidos, no navio Mayflower, chegam a Massachusetts no ano de 1620, chegam em situação deplorável à costa leste dos Estados Unidos, uma miséria terrível, com fome, abatidos por doenças que eles pegaram durante a viagem. E, na verdade, esses primeiros colonizadores dos Estados Unidos, os primeiros brancos dos Estados Unidos, eles chegam aos Estados Unidos e só não morrem de fome, tal estado deplorável eles chegaram, porque foram salvos pelos índios. Nós vamos chamar esses primeiros colonizadores ingleses a chegarem a Massachusetts em 1620, nós usamos a expressão Pilgrim Fathers, os pais peregrinos, ou os pais da pátria. Né? Os índios tentaram uma série de produtos americanos para ver qual desses produtos os ingleses conseguiriam comer. E se descobriu que peru, o animal peru, conseguia ser degustado, conseguia ser apreciado pelos colonizadores, os religiosos que estavam fugindo da Inglaterra para os Estados Unidos. Por isso que, inclusive, existe um dia em que se celebra a chegada dos colonizadores aos Estados Unidos e o início da colonização dos Estados Unidos, que é o que eles chamam de Dia de Ação de Graças, é um dia muito importante na cultura dos Estados Unidos. O Thanksgiving Day, né, o Dia de Ação de Graças, inclusive nesse dia as famílias dos Estados Unidos se encontram para celebrar os pais peregrinos. E qual é o alimento que basicamente está na mesa dos estadunidenses no Dia de Ação de Graça? O peru, né, simbolizando o alimento que salvou os pais peregrinos da morte. Se os índios soubessem o que ia ser feito com eles depois, acredito que os índios não teriam sido tão bonzinhos com esses pais peregrinos, com esses colonizadores. Fato é que, embora 1620, antes de 1620, já tinha ocorrido uma tentativa da Inglaterra de iniciar uma colonização dos Estados Unidos.
Para ser mais exato, no ano de 1607, a Rainha Elizabeth, a Rainha Virgem, filha do rei Henrique VIII do anglicanismo, a Rainha Elizabeth tentou iniciar uma colonização dos Estados Unidos. Tanto que tem um estado dos Estados Unidos que se chama Virgínia, em homenagem a Elizabeth, a Rainha Virgem. Mas não deu certo a colonização de Virgínia. Por isso, a colonização dos Estados Unidos começa mesmo por Massachusetts, 1620, com os pais peregrinos, os pais da pátria. Né? A partir da chegada desses colonos, começa a haver o interesse da Inglaterra na colonização dos Estados Unidos. Mesmo o governo inglês sendo anglicano, o governo inglês vai ajudar os protestantes puritanos que foram para os Estados Unidos, por dois motivos. Primeiro, porque pode usar essa gente para começar um processo de dominação desse território, exploração de riquezas, dominação desse território. Segundo, porque era interesse do governo anglicano inglês que esses puritanos, esses presbiterianos, esses calvinistas dessem certo nos Estados Unidos. Porque se eles conseguissem dar certo nos Estados Unidos, eles não iriam querer voltar para a Inglaterra. Né? E com isso o anglicanismo se consolidaria como a religião oficial do país. Então a Inglaterra, ao mesmo tempo que estava se livrando de gente que não queria, estava usando essas pessoas para garantir a ocupação de território. Bom, como é que vai ser a colonização dos Estados Unidos? A colonização dos Estados Unidos vai se dar através da formação de 13 colônias no litoral leste. 13 colônias no litoral leste. Assim começa a colonização dos Estados Unidos. E quando eu falo de colonização dos Estados Unidos, eu estou falando só do leste, do litoral leste. O oeste e o centro dos Estados Unidos vão ser ocupados no pós-independência. Quando eu falo de colonização e independência, é uma nesga de terra no litoral leste dos Estados Unidos. Tá? Foi ali que começou a colonização. Eles vão dizer, por que começou no litoral? Pelo mesmo motivo do Brasil. Por que a colonização portuguesa do Brasil se concentrou no litoral? Porque se pensava nos Estados Unidos, assim como se pensou no Brasil, como uma zona de exploração, uma colônia de exploração. Nossa função qual era? Gerar riquezas que deveriam ser exportadas para a Europa revender. Resultado, tu vai colonizar o litoral em torno dos portos para escoar a riqueza. Tu quer escoar a riqueza que tu tiver na América. Esse é o objetivo. Por isso tu vai começar a ocupação pelo litoral e só depois interiorizar. No caso do Brasil, a interiorização vai se dar com os bandeirantes. No caso dos Estados Unidos, com a tal da conquista do Oeste mostrada nos filmes de Bang Bang, né? Ou nos filmes de faroeste. Bom, quanto à colonização dos Estados Unidos, a Inglaterra não fez um modelo só de colonização. No caso do Brasil, quer dizer, Portugal utilizou todo o litoral brasileiro como colônia de exploração. No caso da Inglaterra, não. Porque os Estados Unidos têm uma singularidade, que é a questão de clima. Os Estados Unidos, por serem um país muito grande, eles têm climas muito diferentes no centro-norte e no sul dos Estados Unidos. O centro-norte dos Estados Unidos é frio. Resultado, os cultivos que eram possíveis no centro-norte dos Estados Unidos já existiam na Europa, que tem um clima parecido com o centro-norte dos Estados Unidos. Então, o centro-norte dos Estados Unidos não tinha grandes novidades em relação ao que já era produzido na Europa. Por isso, como o centro-norte tinha um clima parecido com o clima europeu, se usou o centro-norte para povoamento. Quem é que vai ser mandado para o centro-norte dos Estados Unidos? O que a Inglaterra queria se livrar? Trabalhadores que não tinham emprego, camponeses que perderam a terra por causa de cercamentos, formação de latifúndios para a criação de ovelhas. Comentamos isso na Revolução Industrial na semana passada. Então vai ser ocupado camponeses sem terra, operários sem emprego, religiosos perseguidos. São esses que vão para o centro-norte. E para esses a Inglaterra vai criar uma estrutura. A Inglaterra vai investir no centro-norte para que essas pessoas não quisessem voltar para a Inglaterra. Então, o centro-norte dos Estados Unidos vai ficar quase como uma segunda Inglaterra. No centro-norte vão ser permitidas fábricas. O centro-norte vai ter a permissão de comprar e vender de outros países que não fossem só para a Inglaterra. O centro-norte vai ter liberdade para ter universidades. O centro-norte dos Estados Unidos tinha universidades. Né? Aqui no Brasil as universidades só surgiram quando a corte veio para cá fugindo de Napoleão. Antes não tinha, porque nós éramos uma zona de exploração só. No centro-norte, não. Nós vamos ter investimentos governamentais, nós vamos ter desenvolvimento de manufaturas, a criação de universidades, uma certa liberdade para que os colonos do centro-norte pudessem fazer negócio. Afinal de contas, o grande interesse inglês é que essa gente não voltasse para lá. Já o sul dos Estados Unidos tem um clima parecido com o do Brasil, um clima mais quente.
E por isso, do sul dos Estados Unidos se conseguiriam tirar diversos produtos que a Inglaterra não tinha. Em especial, algodão. Em especial, algodão. Algum outro? Tabaco. Algodão e tabaco. Por isso, o sul dos Estados Unidos vai ser usado para exploração que nem o Brasil foi. Aquela estrutura que a gente aprende com o açúcar, do ciclo do açúcar no Brasil, vai ser muito parecida com a estrutura imposta no sul dos Estados Unidos com o ciclo do algodão. Nós vamos ter o ciclo do algodão no sul dos Estados Unidos. Muito parecido com o ciclo do açúcar no Brasil. Então, norte dos Estados Unidos, povoamento. Sul dos Estados Unidos, exploração. Norte dos Estados Unidos, liberdade. Sul dos Estados Unidos, pacto colonial. Vai ter que obedecer ao pacto colonial. Só pode comprar e vender da Inglaterra. Norte dos Estados Unidos, permissão do estabelecimento de fábricas ou manufaturas. Sul dos Estados Unidos, não pode ter manufaturas porque o objetivo do Sul é se dedicar à agricultura de exportação. Entenderam? Mais do que isso. Como para o norte dos Estados Unidos vão ir famílias, o norte dos Estados Unidos, as famílias que vão para o norte dos Estados Unidos não têm condições financeiras para comprar escravos. Quem é o principal trabalhador do centro-norte dos Estados Unidos? Imigrantes. Né? Famílias que vão tentar começar a sorte. O homem, em geral, vem primeiro, começam a ter um certo lucro, traz a esposa e começa a tocar-lhe filho, né, para ocupar o território e para ter quem ajude a sustentar a casa. No sul dos Estados Unidos, como nós vamos ter grandes fazendeiros com o apoio do governo inglês para trabalhar na lavoura de algodão, principalmente de tabaco, no sul dos Estados Unidos esses grandes agricultores vão ter condições financeiras de comprar os escravos. Então a principal mão de obra do centro-norte dos Estados Unidos vai ser a mão de obra livre. Não estou dizendo que não houvesse escravos, mas a principal mão de obra do norte dos Estados Unidos vai ser livre. E a principal mão de obra do sul dos Estados Unidos vai ser escrava. Além disso, qual dos dois lados é mais dependente da Inglaterra? O sul. O centro-norte tinha uma série de liberdades que o sul não tinha. O sul era mais dependente da Inglaterra, até porque tinha que respeitar o pacto colonial. Qual das duas regiões se desenvolveram mais? O centro-norte. Tinha mais autonomia, podia ter manufaturas, podia estabelecer negócios com outros países, né? Tinha universidades. O sul, como era dependente da Inglaterra, ficou mais pobre. Né? E aí nós temos duas estruturas bem diferentes no centro-norte e no sul dos Estados Unidos. Qual é a estrutura do centro-norte? Pequena e média propriedade, trabalho assalariado principalmente, colônias de povoamento, centro-norte. Tá? A ideia de dar certo para não ter que voltar para a Inglaterra, que não tinha espaço para essa gente. Né? Mercado interno forte, liberdade comercial. Centro-norte. Agora olha o sul. Sul é plantation, latifúndio, monocultura, escravidão, produção voltada para o mercado externo. Arroz, fumo, algodão, o que mais? Trabalho escravo, no sul já tínhamos comentado. O que mais? Dependência da Inglaterra, produção voltada para exportação. Isso tudo é o sul dos Estados Unidos. Tá? Por isso, até hoje, existem pelo menos 2 Estados Unidos dentro dos Estados Unidos. Porque nós temos uma grande diferença entre o centro-norte e o sul dos Estados Unidos, que reflete, inclusive, em como votam tradicionalmente o centro-norte e o sul dos Estados Unidos. Qual é a parte mais conservadora dos Estados Unidos? O sul. Qual é a parte mais liberal dos Estados Unidos? O centro-norte. Tá? Bom, qual é a parte mais racista? O sul, porque foi onde teve mais escravos e onde ficou mais marcada na mentalidade a função do negro enquanto trabalhador barato, que é como até hoje se enxerga o negro em boa parte do sul dos Estados Unidos. Bom, visto essa colonização, esses 2 modelos de colonização no centro-norte e no sul, nós temos um segundo capítulo para tratar hoje. O que fez essas colônias, essas 13 colônias, se unirem para buscar a independência dos Estados Unidos e formar um país? Porque, a princípio, eram 13 colônias inglesas. Né? O que fez com que elas se unissem para formar um país e lutar contra a Inglaterra pela independência? Uma série de motivos. Primeiro, o crescimento econômico do centro-norte. Como o centro-norte dos Estados Unidos tinha liberdade para ter manufaturas, tinha liberdade para fazer negócio, tinha menos controle da Inglaterra, tinha universidades, o centro-norte dos Estados Unidos passou a se desenvolver mais, passou a crescer economicamente.
E chegou a um ponto que os produtos do norte dos Estados Unidos passaram a competir no mercado com os produtos da própria Inglaterra. Os produtos do centro-norte dos Estados Unidos passaram a competir até com os produtos da Inglaterra. Quando isso aconteceu, qual foi a atitude inglesa? Vamos tirar as liberdades do norte e vamos tratar as colônias do norte que nem nós tratamos as colônias do sul. Quando a Inglaterra passou a querer explorar o norte dos Estados Unidos, que nem explorava o sul, as colônias do norte se uniram e começaram o movimento de independência dos Estados Unidos. As colônias do sul foram junto, mas quem pensou a independência, quem conduziu a independência foi o norte dos Estados Unidos. Nós temos aí o primeiro motivo, então, para a independência. O desejo da Inglaterra de tirar a liberdade que deu para o norte dos Estados Unidos. Segundo motivo da luta pela independência dos Estados Unidos, a influência dos ideais iluministas. E, em especial, um dos pensadores iluministas, nós comentamos na nossa primeira aula, John Locke, que defendia o direito de resistência à tirania. O governo não é de Deus, o governo representa o povo. O governo só é governo porque representa a sociedade. A partir do momento que o governo não representa uma sociedade, é dever da sociedade destituir o governo, retirar o governo, porque ele não está cumprindo sua função. Essa frase de Locke revolucionária influencia os colonos dos Estados Unidos, que passam a ler Thomas Paine, Samuel Adams, John Locke, e passam a defender a ideia de que eles tinham o direito de autodeterminação. Eles não queriam mais ser ingleses, porque a Inglaterra era um órgão de exploração, eles queriam iniciar uma história própria. E, além disso, a Inglaterra era um órgão tirânico, explorador. Então, não tinha por que eles seguirem sendo explorados, já que existe o direito de autodeterminação dos povos. Então, baseado em ideias iluministas, nós temos também um movimento pela independência dos Estados Unidos. Terceiro motivo do desejo de independência dos Estados Unidos é o Pacto Colonial, que foi que gerou a independência do Brasil também. O Centro-Norte estava crescendo demais e o Centro-Norte queria mais liberdade comercial. Não podia, porque era uma colônia, mas o Centro-Norte queria mais liberdade comercial. Querendo mais liberdade comercial do que podia ter enquanto colônia, o Centro-Norte comanda o processo de independência dos Estados Unidos. Vou colocar um quarto motivo para a luta pela independência dos Estados Unidos. O quarto motivo está associado a uma guerra entre Inglaterra e França, a Guerra dos 7 Anos. De 1756 a 1763, Inglaterra e França se envolvem numa guerra caríssima, caríssima, uma guerra que detona a economia da Inglaterra e da França, a Guerra dos 7 Anos. Bom, a Inglaterra, durante essa guerra, precisava de dinheiro. E qual foi a estratégia inglesa para conseguir dinheiro para continuar lutando contra a França? Cobrar impostos sobre os colonos dos Estados Unidos e impor restrições aos colonos dos Estados Unidos. Os colonos teriam que pagar cada vez mais impostos e teriam cada vez menos direito de comercializar sem que a Inglaterra controlasse tudo. Entenderam? Quando a Inglaterra passa a cobrar cada vez mais impostos dos colonos, os colonos pensam, vamos buscar nossa independência, porque não nos serve mais sermos tão explorados assim quanto nós estamos sendo pela Inglaterra. Além disso, a Inglaterra tinha uma mágoa, né? Quando começou a Guerra dos 7 Anos, o governo inglês fez uma requisição pedindo aos colonos dos Estados Unidos que se alistassem para lutar na guerra. E o que os colonos e seus filhos fizeram? Nós não vamos lutar pela Inglaterra. Quando os colonos, na sua maioria, decidiram não ir lutar pela Inglaterra, a Inglaterra passou a punir os colonos com uma série de restrições. E aí nós temos uma série de restrições e de imposições que a Inglaterra vai impondo. Por exemplo, em 1764, a Inglaterra impõe a lei do açúcar. Eu estou dizendo, como é que eu vou saber esse monte de informação? Está tudo no material que eu coloco junto com esse link dessa aula aqui. Está lá no nosso AVA, né? Assim como está lá, então estão lá exercícios complementares, para quem quer se preparar para a PAV, para Enem. Também está lá uma série de imagens relacionadas ao tema e também está lá a tarefa relacionada a essa aula de hoje. Tá? 1764, lei do açúcar. O que estabelecia a lei do açúcar? O açúcar que fosse consumido pelos colonos tinha que ser comprado da Inglaterra. Os colonos não podiam mais comprar açúcar que não fosse fornecido pelo governo inglês, que tirava o açúcar das Antilhas inglesas. Então o governo explorava o açúcar das Antilhas, o governo inglês, e vendia caríssimo para os colonos, buscando com isso
aumentaram uma tributação, aumentaram o rendimento em cima dos colonos. Além disso, também dizia na lei do açúcar que produtos derivados da cana passariam a ser monopólio do governo inglês. Só o governo inglês podia explorar esses produtos. E aí tem um produto que irrita os colonos: rum, que os colonos eram apaixonados e que a partir de agora eles teriam comprado do governo inglês, que é claro que iria sobretaxar o rum. Em 1765, um ano depois, é criada uma nova taxa, a chamada Lei do Selo, a Stamp Act. Todos os produtos que fossem feitos de papel deveriam ter o selo da Inglaterra, de cartas de baralho a papel higiênico. Todos deveriam ter o selo inglês. E é claro que a Inglaterra cobrava pelo direito de usar o selo da Inglaterra. Cartas, qual é o meio de comunicação do século XVIII, que é o que nós estamos estudando? Cartas. O selo tinha que ser inglês e tinha que ser pago para a Inglaterra. Essa é a lei do selo. Bom, ainda, em 1765 é feita a lei do alojamento, segundo a qual os colonos dos Estados Unidos eram obrigados a fornecer alimentação e residência aos soldados da Inglaterra que estivessem nos Estados Unidos. Olha o disparate, olha a irritação que isso gera. Tu é explorado pela Inglaterra, tu é um colono, tu já não é inglês, porque tu já é nascido nos Estados Unidos, tu já está na quinta, sexta geração, né, nos Estados Unidos, tu já te considera estadunidense, e tu tem que dar a tua casa de alojamento e dar comida para o soldado da Inglaterra que te oprime dentro da tua terra. Essa é a lei do alojamento. E dele irritação dos colonos com esse negócio todo. 1767, Atos Townshend. O que era isso? Aumento de impostos sobre diversos produtos que os colonos consumiam. Vidro, papel, corante, chá. Todos esses produtos que os colonos consumiam, eles teriam que pagar impostos mais altos. São os Atos Townshend. Tá? Bom, 1770 já. Os colonos dos Estados Unidos fazem um protesto na cidade de Boston, protestando contra a exploração da Inglaterra sobre as colônias dos Estados Unidos. Qual é a reação do governo inglês? Em vez de conversar com os moradores dos Estados Unidos, o governo inglês dá carta branca para que se faça repressão à manifestação. E nós temos, então, as tropas inglesas abrindo fogo contra a população nos Estados Unidos, população desarmada. É o que fica conhecido como Massacre de Boston, o que aumenta o ódio dos colonos contra o governo da Inglaterra e contra a exploração que eles sofriam por parte da Inglaterra. 1773, um dos atos mais importantes no movimento de independência dos Estados Unidos. A Inglaterra faz mais uma determinação, a Lei do Chá. Pela Lei do Chá, se tornava monopólio da Inglaterra a comercialização de chá nos Estados Unidos. Você sabe que o chá é uma tradição cultural da Inglaterra e que se tornou uma tradição cultural dos Estados Unidos. E os comerciantes dos Estados Unidos ganhavam muito dinheiro comercializando o chá. A partir de 1773, só o governo inglês, através de uma organização chamada Companhia das Índias Orientais, só o governo inglês, através dessa companhia, poderia ter o direito de comercializar o chá. Qual foi o protesto dos colonos um ano depois? Os colonos vão para a beira do porto de Boston, né? Se disfarçam de índio, para socar os índios também, que eles não são bonzinhos, né? Se disfarçam de índio, pegam caixas de chá inglês, para ser mais exato, 340 caixas de chá inglês, e viram as caixas nas águas do porto de Boston, causando um prejuízo absurdo ao governo inglês. Essa é a chamada Festa do Chá de Boston, um protesto dos colonos contra a exploração que sofriam da Inglaterra e contra a lei do chá. O que faz a Inglaterra? Em vez de conversar com os colonos, a Inglaterra faz as leis intoleráveis, através das quais a Inglaterra fecha o porto de Boston, que era o principal porto dos colonos para comércio, era o principal porto. A Inglaterra fecha o porto de Boston e começa uma perseguição violenta a todos que estavam envolvidos na festa do chá de Boston. Além disso, a Inglaterra aumenta ainda mais os impostos e impõe novas restrições a outros produtos que os colonos consumiam. Chega-se a um ponto que não há mais negociação entre a metrópole, Inglaterra, e a colônia, as 13 colônias dos Estados Unidos. Não se consegue mais uma negociação. Resultado, os colonos percebem que só há um caminho, em especial os colonos do norte dos Estados Unidos percebem que só há um caminho. Qual? A independência. Só é possível
um futuro na independência. Resultado, no mesmo ano de 1774, se organiza o primeiro Congresso da Filadélfia, onde os líderes das 13 colônias se reúnem num congresso e fazem uma determinação. Eles não aceitariam as leis intoleráveis, eles não pagariam os impostos mais altos e fazem ainda uma declaração de que não aceitariam mais a opressão da Inglaterra. E a independência ainda não era um objetivo deles. Quando é que surge a ideia da independência dessas colônias unidas para formar um país só? Um ano depois, quando se organiza o segundo Congresso da Filadélfia. 1775, surge o segundo Congresso da Filadélfia e então Thomas Jefferson, o famoso Thomas Jefferson, redige a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Qual é a importância disso? Era a primeira vez que uma colônia na América declarava a sua independência. Estados Unidos. Né? E por isso que os Estados Unidos vão servir de inspiração para todos os outros países que vão querer a independência depois. Bom, não só os colonos fazem a Declaração de Independência através de Thomas Jefferson, no dia 4 de julho de 1776, como eles montam o Exército da Independência. Quem seria o líder? George Washington, outro dos famosos líderes dos Estados Unidos. Não contente com isso, imediatamente os colonos mandam embaixadores para países que eram rivais da Inglaterra e pedem apoio. Alguns países decidem apoiar os colonos, em especial França, Holanda e Espanha. França, Holanda e Espanha resolvem apoiar a luta pela independência dos Estados Unidos. Ao contrário do Brasil, onde a nossa independência foi uma negociação de Dom Pedro I com Dom João VI, a independência dos Estados Unidos é fruto de uma violentíssima guerra. Para quem gosta de filme, essa guerra pela independência dos Estados Unidos é mostrada num bom filme que é O Patriota. Para mim, talvez o melhor filme do Mel Gibson, né? Que é muito bom. O filme Patriota mostra todo esse processo de independência dos Estados Unidos. Nós vamos ter uma guerra que vai durar muitos anos, uma guerra muito violenta, uma guerra muito cruel, né? Com episódios muito desumanos do governo inglês ou do exército inglês nos Estados Unidos, até que em 1783 o exército inglês é vencido na Batalha de Yorktown. Batalha de Yorktown, os colonos vencem a Inglaterra e obrigam a Inglaterra a assinar um tratado de paz, o Tratado de Paris, onde a Inglaterra reconhece a independência dos Estados Unidos. Estava nascendo o primeiro país livre da América, os Estados Unidos. Tá? Uma independência muito bonita. Não podemos olhar para a independência dos Estados Unidos pensando nos Estados Unidos nos dias de hoje, essa potência imperialista e opressora. Né? Vamos pensar nos Estados Unidos como um país revolucionário, que nasce de um movimento pela liberdade conduzido por filhos dos primeiros colonizadores. Né? Logo depois da independência, 4 anos depois, se assina a primeira Constituição dos Estados Unidos. Interessantíssimo. É a primeira Constituição moderna da história, a Constituição dos Estados Unidos, que vai ser modelo para todas as outras constituições. Inclusive, tudo isso que eu estou dizendo para vocês é antes da Revolução Francesa. A independência dos Estados Unidos, a Constituição dos Estados Unidos, isso é tudo pré-Revolução Francesa. E sabem, a Revolução Francesa, os girondinos, os jacobinos, vocês sabem quem é que eles se inspiraram para fazer a independência? Para tomar o poder, para combater os nobres, para combater o rei? Nos Estados Unidos. A França vai se inspirar na independência dos Estados Unidos para fazer a sua Revolução Francesa. Mais legal do que isso ainda é essa Constituição dos Estados Unidos, porque ela é contraditória. Ao mesmo tempo que ela é revolucionária e inovadora num certo sentido, no outro sentido ela é decepcionante. A escravidão é mantida. Os direitos dos negros, direitos dos índios não são reconhecidos, nem o direito à terra. E os direitos das mulheres também não são reconhecidos. Os Estados Unidos, terra da liberdade, apesar de se declararem livres desde a sua independência, os Estados Unidos não nascem livres para todos. Os Estados Unidos nascem como uma nação para uma elite branca, filha dos primeiros colonizadores. Os Estados Unidos, na verdade, nasce branco e masculino. Tá? E pós-independência nós vamos ter a expansão do que era uma faixa de terra composta por 13 colônias em direção ao oeste e a formação da grande nação Estados Unidos. Vamos parar aqui, porque já estamos com 34 minutos.
eu retomo falando dos Estados Unidos pós-independência.